trevas do meu coração foram descortinadas. Eu me senti como se eu tivesse nascido de novo e entrado no paraíso por portões bem abertos. Mas como eu não tinha percebido isso antes, se eu fosse como mais um do povo que não tinha acesso às palavras divinas, mas eu já era um sacerdote, e mesmo assim confuso, tão confuso como aquelas pessoas que ouviam falar dos seus parentes já mortos, que clamavam pelas moedas que precisavam cair no fundo do gasofilácio para que suas almas fossem libertas do purgatório para os céus. Como os outros, eu também não queria ser castigado por negligenciar tamanha salvação aquelas almas angustiadas. Menos ainda eu queria sofrer na minha própria alma o castigo por não satisfazer com as minhas obras a ira do Deus Santo. Mas o que mais eu precisava fazer para satisfazê-lo? Será que eu precisava ir a Roma e subir as escadas santas de joelhos, como já o fiz? Será que eu precisava fragilizar mais o meu corpo, já marcado? Será que eu precisava comprar relíquias santas para aplacar a ira vindoura? Um pedaço da sarça ardente, ferrugem da fornalha de fogo, leite do seio de Maria, um pedaço do berço do Senhor Jesus? Será que eu precisava comprar um certificado assinado pela igreja que me garantisse a entrada no céu? Quanto mais de dinheiro precisava o dono do universo para ser apaziguado? Alguma coisa estava errada, só poderia estar. Diferentemente do clero, que amava a luxúria, tanto quanto sua alma dizia desprezar, eu vivi uma vida irrepreensível. Se aprovação divina e salvação dependessem de compromissos religiosos, eu seria um dos primeiros na fila. Mas mesmo assim eu sentia no fundo da minha alma que eu ainda era pecador perante Deus, e que Ele não seria satisfeito pelas minhas justificações. Eu queria amar a Deus, eu queria me deleitar nesse Deus justo, mas a sua justiça já não me parecia justa. Se não bastasse para aqueles pobres pecadores estarem condenados eternamente pelo pecado original, eles ainda eram castigados por toda sorte de calamidade pela lei do decálogo, e Deus ainda por cima os castigava com dor, acima de dor, por causa do Evangelho, e com o Evangelho nos ameaçava com sua ira justa. Eu confesso, eu nutri uma ira secreta contra Deus. Eu desejava amá-lo, mas eu mantinha a amargura na minha consciência furiosa e perturbada. Ao mesmo tempo, eu queria entender o que o apóstolo Paulo dizia quando falava sobre a justiça de Deus. Então eu passei a meditar de noite eu meditava tentando entender, até que o entendimento me atingiu como uma tempestade de raios. A segunda vez em minha vida, diga-se de passagem, a primeira quase atingiu meu corpo e me causou um terrível pavor de morte. Mas essa segunda me atingiu na alma e me causou o deleite da vida eterna. Foi quando eu li na carta aos Romanos que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. E como está escrito, justo viverá pela fé. Ora, nesse momento eu entendi que no Evangelho a justiça passiva de Deus é revelada a nós, e esse Deus misericordioso nos justifica por fé, e somente por fé. Nesse momento os portões do paraíso se abriram para mim, e ali eu passei a ver uma face totalmente diferente das palavras. Então de memória eu percorri os textos sagrados e exultei uma palavra amabilíssima ao Deus Santo, com tanto amor quanto antes eu havia odiado a justiça divina, porque eu entendi que eu poderia entrar na presença de Deus sem me justificar. Eu não precisava de nada para entrar na sua presença, eu não precisava temer, eu não precisava me justificar, porque compreendi que todos os meus pecados haviam sido perdoados, que a justiça havia sido feita de uma vez por todas, que a ira divina havia sido satisfeita por Cristo e somente por Cristo.
e que se somente a graça desse Deus justo, a parte dos meus méritos, me fizesse crer nesse Deus, eu seria livre. E eu criei, e eu creio. E essas verdades, por ordem do meu Salvador, não poderiam ficar só comigo. Por isso eu passei a pregá-las, a ensiná-las, e cada vez mais elas foram tomando conta do meu coração, porque as pessoas necessitavam das verdades libertadoras. Então isso precisava vir à discussão, precisava ser discutido publicamente. Então por isso, no dia 31 de outubro de 1517, eu fixei nas portas da Catedral de Wittenberg, mesmo com espírito receoso, as minhas teses para a discussão. Eu não sabia o que iria acontecer. Talvez eu fosse ser ignorado pelas pessoas que eu queria que me ouvissem, como de fato fui, por algum tempo, mas pouco tempo. Logo as pessoas começaram a ler, a discutir, a replicar, e o que nasceu como um simples gesto da minha pessoa se tornou um movimento irrefreável, tão refreável quanto a Santa Igreja do Senhor, que não é presa por dogmas, por muros, por indulgências criadas por mãos e mentes humanas, mas que reconhece e se submete somente à palavra como autoridade máxima, vindo diretamente dos lábios do nosso Senhor, do Deus triuno. E ora, se esse movimento é liderado pelo nosso Senhor, Ele vai fazer chegar as mãos aos ouvidos, aos olhos e às mentes dos homens simples e dos homens cultos. Por isso então, quando estava em Worms, perante a igreja e o Estado, e ter me negado a abandonar as palavras que abriram meu coração, e ter me negado a ir contra as Escrituras e a minha consciência, por isso ter sido declarado herege e condenado à morte, estando exilado em Wartburg, eu comecei a traduzir as Escrituras sagradas para a linguagem do povo, e fiz isso com tamanho esmero, que praticamente tive que recriar a minha linguagem materna, para expressar com mais precisão as doces verdades do Evangelho. Eu sei como essas verdades são libertadores, e tenho consciência de como essas verdades precisam chegar à mão dos homens. Então por isso, mesmo enfrentando sofrimentos, não consigo expressar a alegria de ver aquelas almas amarguradas sendo libertas através da gloriosa mensagem da cruz. Qualquer sofrimento é imediatamente compensado por isso. Com o passar dos anos, muitos queridos irmãos se juntaram a nós nesse movimento, tantos quanto eu não consigo enumerar, mas alguns eu preciso fazer menção. Me refiro a Zwinglio, Melanchthon, Müntzer, Busser, Brentz, Bugenhagen e Calvino. É verdade, não concordamos em todos os detalhes, mas estamos unidos em laços de amor fraternal vindos diretamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E junto com esses irmãos, muitos outros se reuniram para que levantássemos essa bandeira de uma igreja não presa às amarras mundanas. E a partir de então, muitos outros precisarão se reunir a nós para que nós sustentemos essa bandeira. Com o passar dos anos eu vi muitas coisas, algumas coisas que eu não gostaria de ter visto, como o fanatismo furioso que, por não ter entendido a liberdade cristã, ceifou milhares de vidas sem motivo digno. Mas também vi o sapateiro, o alfaiate e o monge, todos cantando juntos ao mesmo tempo, no mesmo coro, em linguagem comum, não para impressionar, mas para expressar a consciência de que todo homem, independente do ofício, todo homem independente do ofício é sacerdote do Deus vivo, a quem somente lhe rende toda a glória. Eu vi as artes, a educação, o trabalho, os negócios e todas as esferas da vida humana sendo tocadas e transformadas pela verdade libertadora da palavra divina. Mas há coisas que daqui a alguns anos os meus olhos não poderão ver. Algumas boas, porque aonde o Evangelho é pregado sempre há bênçãos, libertação e salvação. Mas algumas que eu não desejaria ver. Porque no presente século, neste mundo caído,
todas as coisas tendem à deforma. O nosso Senhor, pela sua santíssima palavra, nos deu a forma. Mas a ignorância, o egoísmo, as fantasias e a imoralidade do homem transformam a forma em deforma. Então faz sentido que o nosso movimento seja chamado de reforma. O nosso desejo é que pela revelação pura nos acomodemos novamente à forma. Mas é verdade que daqui para frente, mesmo no nosso meio, deformas surgirão. Líderes se levantarão e desprezarão a autoridade das palavras divinas. Fantasias sutilmente aparecerão e novas indulgências virão para capturar as almas angustiadas, talvez por argumentos e motivos ainda mais baixos dos que eu pude presenciar. Por isso então, no presente mundo e por todas as gerações, e mesmo daqui a 500 anos, será preciso um real esforço para nós voltarmos à forma dada pelo Senhor, e até que Ele volte, a sua reforma seja completa, e a forma finalmente se estabeleça, e nunca mais haja deforma. Este movimento de reforma precisa continuar. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui nesse dia que celebra 500 anos da Reforma Protestante, um dia profético. Está no centro da cidade de São Paulo, uma das maiores do mundo, proclamando o Evangelho da salvação, que nosso Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e essa mensagem da cruz que traz vida e salvação para todo aquele que crê, que não cobra nenhum preço, mas que é de graça, está disponível a todo homem que ouve essa palavra e sente no seu coração o Espírito Santo falar. É um privilégio, eu divido isso com vocês, que vocês hoje possam ouvir essa palavra do Espírito Santo de Deus tocando no coração de vocês. Glória a Deus, amém. Bate palma aí!